queridos alunos, passando aqui para gravar mais um vídeo de revisão, né? Orientar os estudos de vocês para as avaliações. Como eu já fiz no de Física e de Biologia, agora vamos para o de Química, certo? Assunto da prova de Química, reações exotérmicas e endotérmicas, certo? O que são as reações exotérmicas? São reações que liberam energia. Então, nós viemos fazendo atividades sobre esse assunto, certo? As 6 atividades do terceiro período foram sobre esse assunto. Então, a nossa avaliação também vai ser sobre isso. Reações exotérmicas e reações endotérmicas. Reação exotérmica. Qual é a característica da reação exotérmica? Ela libera energia. Um exemplo é a queima de alguma coisa. Quando você está queimando alguma coisa, se você ficar perto, você vai sentir um calor, uma quentura que a gente chama. A gente cearense chama de quentura, né? Aquele calor. Então, ali é o quê? A liberação de energia. Então, reações exotérmicas são reações que liberam energia. Reações endotérmicas são reações que absorvem energia. Exotérmica, para fora, libera energia. Endo, para dentro, absorve energia. Então, é isso. Basicamente é isso. Reações exotérmicas, processos exotérmicos são processos que liberam energia. Reações endotérmicas, processos endotérmicos são processos que absorvem energia. E aí, nós temos, né, passei nas atividades para vocês, coloquei sugeri vídeos em que vocês faziam a variação da entalpia, a variação dessa energia. Só lembrando que a gente já viu no primeiro ano, eu acho, o conceito de reações químicas, de equações químicas, né? Então, para mim ter uma equação química, o que é que eu tenho nessa equação? Eu tenho os reagentes que sofrem uma transformação e se transformam em produtos. Então, numa equação química, eu vou ter reagentes antes da seta, lembram disso? Reagentes antes da seta. A setinha significa que ocorreu uma transformação química. E aí, depois da seta, eu tenho os produtos. Então, as reações endotérmicas e exotérmicas e endotérmicas são baseadas nesse conceito, certo? São reações que são baseadas nesse conceito das reações químicas e das equações químicas. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque para vocês calcular a variação da entalpia, vocês vão ver lá nas atividades, no texto do livro, acho que não sei se no livro de vocês tem essa equação, essa fórmula. E nos vídeos que eu vou ter a variação da entalpia, que é igual à entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes, né? Lembram dessa formulazinha? Variação da entalpia é igual à entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. Então, por isso que eu estou relembrando aquele conceito de reação química, de equação química. Eu tenho os reagentes antes da seta, aí eu tenho a setinha que significa a transformação química, depois da seta eu tenho os produtos. Então, para me calcular a variação dessa entalpia, eu vou ter que prestar atenção nos reagentes e nos produtos. Variação da entalpia, que é o ΔH, é igual a HP, que é a entalpia dos produtos, menos a entalpia dos reagentes. E aí, quando eu fizer esse cálculo, se esse cálculo der negativo, eu sei que se trata de uma reação exotérmica. Se esse cálculo der positivo, eu sei que eu estou falando de uma reação endotérmica. Então, além de ler, tem a reação tal, aconteceu isso. Além disso, além dessa caracterização, dá para me saber se é uma reação exotérmica ou endotérmica. Se liberar energia, eu sei que é exotérmica. Se absorver energia, eu sei que é endotérmica. Além dessa situação, eu também posso dizer se é uma reação endotérmica ou exotérmica baseado no cálculo da variação da entalpia. Se for um resultado negativo, é uma reação exotérmica. Se for um resultado positivo, é uma reação endotérmica. E aí, eu tenho em algumas questões os gráficos, né? Como esse que eu coloquei aqui, como essa imagem que eu coloquei aqui, que dá para a gente calcular
baseado no gráfico, a variação dessa entalpia. Então, nós temos aí esse gráfico. E aí, nesse gráfico, nós temos a entalpia dos produtos, que é mais 400, e a entalpia dos reagentes, que é menos 170. Então, eu vou calcular a variação dessa entalpia. Como ficaria? Variação da entalpia é igual à entalpia dos produtos. Quanto é dos produtos? 400. Mais 400 ou 400, tanto faz. Menos a entalpia, esse menos que eu falei é o menos da forma, menos a entalpia dos reagentes. Quanto é a entalpia dos reagentes? Menos 170. E aí, como é que eu faria isso? 400 menos 170. Esse menos 170 vai ficar entre parênteses. Então, 400 menos, abre parêntese, menos 170, fecha parêntese. Então, algumas pessoas erravam os cálculos nas atividades porque não prestavam atenção nos sinais. Então, eu estou trabalhando com sinais, é igual matemática. Então, eu tenho que ver como é que vai ficar a questão dos sinais. Se eu tenho o menos da fórmula e o número seguinte está negativo, esse número vai ficar entre parênteses. Ou mesmo que esse número fosse positivo, ia ficar entre parênteses também, né? Então, eu vou ter aí 400 menos 170. Aí eu tenho que lembrar a multiplicação dos sinais. Menos fora do parêntese com menos dentro do parêntese, menos com menos dá mais. Sinais iguais vai ficar positivo. Então, vai ficar 400 mais 170. 400 mais 170 mais 570. Essa é a variação da entalpia desse gráfico. Mais 170. Opa, o resultado ficou positivo. Se o resultado ficou positivo, é uma reação endotérmica, certo? Então, se for dado na avaliação, na prova, um cálculo que tenha um gráfico como esse, vocês já vão saber. Sempre lembrando, variação da entalpia é igual à entalpia dos produtos, primeiro, menos a entalpia dos reagentes. E aí, se esses números tiverem o sinal negativo, positivo, precisar botar dentro do parênteses, bota dentro do parênteses e trabalha com a multiplicação dos sinais. Se esse resultado desse cálculo der negativo, é reação exotérmica. Der positivo, é uma reação endotérmica, certo? Vocês devem focar o estudo de vocês. Vou olhar as atividades, são 6 atividades, professora. Devem focar o estudo de vocês nas atividades 3, 4, 5 e 6. Deixa a atividade 1 e a 2 um pouquinho de lado. Trabalha do mesmo assunto, mas de uma forma mais específica lá do livro. Deem atenção especial à atividade 3, 4, 5 e 6. Assistam aos vídeos que eu sugeri na atividade. Quando eu for postar esse vídeo aqui no grupo e no Google Sala de Aula, eu vou botar os outros também que eu sugeria nas atividades, certo? Deem atenção nas atividades 3, 4, 5 e 6 para que vocês façam uma boa prova. É isso. Um abraço virtual, né? Meu abraço virtual para vocês. Espero que estejam bem, espero que estejam com saúde, se cuidando, lavando as mãos, usando máscara, só saindo se realmente for necessário, realmente se cuidando. Porque não tem nada melhor do que a nossa saúde. Um beijo da professora Evangelina. E é isso. Espero que esse vídeo ajude nos estudos de vocês, que vocês se empenhem ao máximo, façam uma boa prova, certo? Façam as atividades que ainda não fez, quem está com atividade atrasada, ainda recebo, dá tempo entregar as atividades. E é isso, até o próximo vídeo, a próxima atividade que vier primeiro.